Buenas tardes, agradezco por la invitación y por hablar de un asunto que es muy controverso, que es la longitud de asas ideal en el bypass gástrico. Creo que esta es una pregunta de 1.000.000. No lo sé qué hacer. No lo sé qué hacer con los pacientes que hicieron un bypass gástrico y tuvieron recidiva de peso. Portanto, hoy voy a intentar algunas metas con ustedes, que es revisar toda a literatura actual sobre a perda de peso en el bypass primário em pacientes obesos e superobesos. Evaluar a justificação para retirar a alça biliopancreática e evaluar também os resultados de la distalização de bypass. Portanto, nossa primeira pergunta é: o que é um bypass standard? Esta foi uma encuesta que foi feita por internet pela Sociedade Americana com 215 cirujanos e todos eles com uma média de 423 cirurgias. E o bypass variou com a alça biliopancreática de 10 a 250 centímetros, com uma média de 48 centímetros. E a alça alimentar variou de 35 a 250 centímetros, com uma média de 114 centímetros. Portanto, nós podemos hoje ter uma ideia do que é um bypass standard. E, a partir deste estándar, discutir a epidemiologia, os resultados desta cirurgia. Portanto, qual é a epidemiologia de um bypass standard? É que a perda de peso é, em média, de 67% em 2 anos. A perda de peso é, em média, de 52% em 10 anos. Há uma taxa de fracasso que não é pequena, de 20 a 35% de fracasso na perda de peso em los pacientes obesos, pero a maior taxa de fracasso é em los pacientes superobesos. Os pacientes superobesos que se hacen um bypass standard tienen de 50 ou mais por cento de fracasso em seus resultados. Isso é muito preocupante e todos os trabalhos apresentam o mesmo resultado. Este é um trabalho com 3.009 pacientes, 328 pacientes são superobesos, é um estudo retrospectivo, sin embargo, com dados prospectivos. E miren que a porcentagem de perda de peso em los pacientes superobesos é insuficiente. Portanto, nós estamos utilizando uma cirurgia que não tem bom resultado em los pacientes superobesos. E todos os trabalhos é o que mostra. Este é um trabalho em que mostra também que parece que a perda de peso com um bypass standard parece ser insuficiente também. Esse é um estudo retrospectivo, a largo prazo, e que mostra que a perda de peso em los pacientes superobesos. Portanto, há que fazer alguma coisa. E o que se pode fazer em los pacientes em que se utilizou um bypass standard e que ou era obeso ou era superobeso? Alargar a alça intestinal biliopancreática pode ser uma saída? Bom, existe um player que é muito importante
na mejora, no desarrollo de las síndromes metabólicas, que é a bile. É fundamental e é muito pertinente que a derivação biliopancreática em modelos de ratos, depois de uma anatomose duodenojejunal, há, de fato, uma intolerância, há uma alteração, há uma mudança na circulação enterohepática de reabsorção da bile. E isto pode variar com a distância da alça biliopancreática. Portanto, qual é o mecanismo que se implica na alteração, na importância da bile no resultado metabólico de pacientes que têm uma alça biliopancreática mais larga ou mais comprida, como se fala? A ausência de alimentos, a ausência de comida, dos lipídios na alça biliopancreática trará uma maior concentração de ácidos biliares conjugados em la luz desse intestino. Há uma maior difusão passiva e, sobretudo, através dos facilitadores de transporte na borda cepilhada. Você fala cepilhada, cara? Não sei se o Brasil é a borda cerrada, pero a borda cepilhada de los intestinos, de los enterócitos. Há uma maior concentração de ácidos biliares no sangue portal e no sangue aórtico. Portanto, haverá um maior estímulo dos fatores de FXR, nos receptores FXR e nos receptores de TGR5. Portanto, quanto mais larga, quanto mais comprida, quanto mais alça biliopancreática, será melhor o efeito metabólico. E todos os trabalhos mostram essa evidência. Aqui é um trabalho que mostra que, quando comparado 3 cirurgias, a manga gástrica, o bypass standard e o anastomoses, ou LGB. Se nós podemos comparar as 3 cirurgias, a cirurgia que tem uma alça biliopancreática maior é o LGB, e os resultados são melhores na concentração de glicemia na cirurgia do LGB. Portanto, há um impacto importante da alça biliopancreática maior. Pero há outros artistas, há outros players neste controle. Os hormônios também são muito importantes. E este é um trabalho muito interessante porque nos mostra que há uma diferença de células produtoras de GLP-1, de GIP, de PYY, de acordo com a distância do duodeno. Esse é um estudo que foi feito com 30 cadáveres. Há uma secção intestinal a cada 20 centímetros e a porcentagem de células contenido GIP, GLP-1, e nós outros sabemos que GIP não é bueno para nós outros. E GLP-1, as células que contêm GLP-1, mais concentrado a partir de los 200 centímetros do ângulo de Treitz. GIP é mais concentrado em los primeiros 80 centímetros do intestino delgado. Portanto, há sim um fator que é muito importante no controle glicêmico, no controle de los resultados a largo prazo de controle de perda de peso. E os hormônios liberados pelos intestinos depende. Existem muitos outros fatores que o tamanho
de los intestinos de los humanos son muy variables. Y esto es un trabajo que mostró que cuando se hace una alza biliopancreática de 200 centímetros, y comparando aquí com pacientes que realizaram uma alça biliopancreática de 80 centímetros. Portanto, nós podemos mirar aqui que há uma diferença em la produção de DIP. Quando há uma alça longa, o DIP é menor, não é tão produzido quanto uma clássica BPL. A diferença também de GLP-1 é também muito sintomática quando é menor, é mais baixo, quando se faz uma derivação clássica. E isto é muito importante para o controle glicêmico. Da mesma PYY, também em los bypass que têm uma alça longa, também tem melhores aumento incrível de PYY. Então, nós estamos entendendo que há uma diferença quando se faz uma alça longa e uma alça mais curta. Portanto, onde é melhor aumentar? Creio que essa é a pergunta de 2 milhões. Esta é uma revisão sistemática e é muito interessante porque mostra a importância da alça para o bypass gástrico. Essa é um trabalho que mostra, essa na revisão, o efeito da longitude, da alça longitude intestinal em relação com a perda de peso e a melhora das comorbidades. Pero pouca diferença em los resultados relacionados com a longitude da alça intestinal em pacientes superobesos. Em los pacientes superobesos, os resultados não são sempre bons. Pero aqui há uma discussão que é a importância do canal comum. O canal comum se deve ser, neste trabalho, um foco em la procura de melhores resultados, especialmente em los pacientes superobesos. Este é um estudo prospectivo, randomizado, com 146 pacientes e uma alça biliopancreática, comparando uma alça de 150 com uma alça de 75. E mira que a perda de peso em los pacientes que têm uma alça biliopancreática mais larga tem melhor resultado, pero a resolução é similar em las duas técnicas de las comorbilidades. Um estudo prospectivo também, uma alça biliopancreática, comparando com uma alça alimentar, mostrando que uma alça biliopancreática, quando é maior, tem melhores resultados na perda de peso. Importa o canal comum? Sim, importa. Importa quando se preocupa, porque os intestinos variam. E este é um trabalho que mostra que há uma preocupação quando o canal comum é muito curto, porque o perigo de desnutrição é maior. E este autor habla sobre isso, habla sobre a extensão que se deve ter no canal comum. A alça alimentar com mais de 200 centímetros agrega pouco ou impredicível perda de peso. Portanto, é muito importante quando fazer um bypass que se pensa em fazer um bypass com alça longa, deve-se contar todos os intestinos, porque há pacientes que têm menos intestinos, tamanho menor. Esse é um trabalho que mostra que há pacientes com 3 metros de intestino e há pacientes com 11 metros de intestino. É o mesmo trabalho. E se distalizar é bueno? Será que se distalizar, que, como se habla no Brasil, a escopinarização do bypass? Não, se há provado que não. Não há nenhuma dúvida de que se distalizar
hay una regla, hay mucho más desnutrición. Pero ¿agrega en la pérdida de peso? Sí, agrega, pero la desnutrición es... Y FOB ha comprobado isso desde 2001, Sugerman, Brolin, muitos autores han comprobado que sí, y los pacientes siempre se requiere revisión cirúrgica. La desnutrición es el punto importante. Este é um estudo retrospectivo também mostrando que este alongamento, a distalização, há 13,6% de desnutrição. Então, parece que aumentar o bílio pancreático ajuda? Sim, penso que sim. Há muitos autores que estão fazendo isso. Todos os autores com bons resultados. Mira que há uma queda de 10 a 12%, 10 a 12 pontos no IMC em 3 a 5 anos. E mira que acá é muito interessante, perdão, como se chama? Isto é muito interessante que há solamente quando se utiliza a distalização da alça biliopancreática, há uma perda de peso que é mantida. E mira que quando se hace a derivação biliopancreática, os SADs, depois de 3 anos, os pacientes sí têm uma recuperação de peso. Há 10, 20 anos atrás, eu já utilizei o switch duodenal e cirurgia de Scopinaro. E o problema é que depois de 3 a 5 anos, alguns pacientes apresentam recidiva de peso. Esta é uma meta-análise que também revelou que o aumento da alça biliopancreática em bypass é a técnica mais efetiva. Esta é uma meta-análise a curto e largo prazo, pero com o potencial de conduzir-se a desnutrição proteico-calórica e uma diarreia. Portanto, há que ter muita atenção com a alça comum. Por conclusões, os resultados de bypass standard parecem satisfatórios em los pacientes que não são superobesos. Em superobesos, os resultados de bypass standard, no meu entendimento, são proibitivos. O bypass distal primário me parece que é seguro, eficaz e é indicado em pacientes superobesos desde que se conserve um canal comum de 3 metros, 4 metros. A distalização do bypass apresenta resultados buenos, duradouros para os pacientes com perda de peso inadequado ou recorrência da obesidade e se devem manter medidas seguras, sim, pero sempre evaluar o risco e benefício. Me gostaria de invitar a todos para o Congresso Brasileiro, que será realizado em São Paulo, em novembro, e estão todos invitados. Muitas graças.